Oi, gente! Esse é o episódio de número 30 do podcast do Tambor Carioca. E hoje o assunto é samba e resistência. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Muito bom. O samba tem raízes antigas, vindas lá da África. Elas vieram para cá com os milhões de negros capturados e que conseguiram sobreviver à travessia do Atlântico, naqueles desumanos navios negreiros. Que quão desumanos eram. Chegaram aqui em um novo continente, tendo um oceano inteiro a separá-los de sua terra, da sua família. E ainda tiveram que sobreviver ao trabalho duro, aos maus tratos e à fome. Escravos que trabalhavam no campo viviam, em média, apenas 10 anos. E com o suor e com o sangue deles foi construído um país, mas um país que não era para eles. E nós vemos isso até hoje. O samba é o pai do prazer, o samba é o filho da dor, o grande poder transformador. Pois é incrível como um povo que sofreu tanto e por tantos anos, foram séculos de escravidão, tenha dado em troca tantas alegrias para a gente, né? Sim, o samba aí, né, representando tanto pra gente. No Almanaque do Samba, o autor André Diniz diz que a história do samba está diretamente ligada à cultura negra e às manifestações sociopolíticas de cunho étnico-racial. Ele diz: por mais incorporado, assimilado e constantemente recriado que seja pelas classes dominantes e estratos médios da sociedade, uma manifestação como o samba guarda suas raízes nas manifestações oriundas da classe trabalhadora e do povo negro. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Em outro trecho do livro, o autor diz: apesar de ser um gênero resultante das estruturas musicais europeias e africanas, foi com os símbolos da cultura negra que o samba se alastrou pelo território nacional. No passado, os viajantes denominavam batuque qualquer manifestação que reunisse dança, canto e uso de instrumentos dos negros. Esse era então um termo genérico para designar festejos. O sentido amplo permaneceu na literatura colonial e foi até o início do século XX, quando a palavra samba passou a ocupar o seu espaço. E num trabalho acadêmico publicado por conta do 29º Simpósio de História Nacional, o Renan Dias Oliveira escreveu o seguinte: ainda hoje, o samba, como expressão cultural das classes populares, porta um imenso potencial de luta política, de acúmulo e avanço da consciência de grupos subalternos que vislumbram a emancipação social e a construção de uma sociedade livre da exploração de classe e da opressão étnico-racial. É engraçado que a palavra samba, que hoje a gente, né, associa sempre ao gênero musical, né, é usada em outras situações além do samba em si. No meio do maracatu rural, por exemplo, ali nas áreas dos canaviais de Pernambuco, eles usam a palavra samba para designar as diferentes estruturas das letras que os mestres compõem. São formas distintas conhecidas como marcha, que geralmente tem 4 versos, e samba em 10, que tem 10 versos. E tem outras também. Exatamente. Fazendo samba para eles, na verdade, é compor esses versos. Engraçado isso, né? Essas informações curiosas, né, estão no livro Maracatu de Baque Virado e Baque Solto, do Climério de Oliveira Santos e do Tarcísio Soares Rezende. É livro que eu ganhei do Joca Rodrigues. Maravilhoso esse livro. Amigo oculto, eu me lembro disso, da gente lá na Cobal. Ele me deu esse livro de presente. Oh. A nossa sociedade sempre foi dividida em classes.
que alternam momentos de troca entre elas com momentos de distanciamento e até também de choque. Com o carnaval, mais especificamente com o samba, essa dinâmica também se deu ao longo do tempo. Se você pensar hoje em dia, o Carnaval do Rio de Janeiro se resume basicamente aos desfiles da escola de samba, do sambódromo, né? E às centenas de blocos de rua. Antes era diferente. Apesar de haver ainda muita desigualdade na sociedade e também o distanciamento entre as classes, né? No Carnaval atual isso fica menos evidente, mais misturado, né? Exatamente. E o que nós conhecemos hoje em dia como carnaval é uma mistura de várias coisas que se aconteciam no passado. Tinha o intrudo, que era um tipo de festa que foi trazido pelos portugueses, né? Foi trazida pelos portugueses, que consistia em jogar coisas uns nos outros, jogar no outro. Olha a ideia. A coisa jogada que ficou mais famosa eram os limões de cheiro, que eram as bolinhas de cera e dentro delas tinha uma água perfumada. Mas nem todo mundo tinha dinheiro para se armar de limões de cheiro e acabava que jogavam outras coisas e nem sempre cheirosos como os limões, né? Exato. Posso imaginar. No livro de ouro do Carnaval Brasileiro, de Felipe Ferreira, tem um trecho que diz sobre o intrudo português. Olha só. O intrudo na capital do reino era marcado por troças e logros, tais como besuntarem-se as escadas para provocarem tombos, lambuzarem-se maçanetas com matérias fedorentas, colar moedas no chão para ver alguém tentando pegá-las sem sucesso, ou servir sopa cheia de pimenta, antegozando a reação de quem fosse tomá-la. Gente, que horror! Acho que não mudou muito, não, de lá Que para cá. horror! Esse tipo de carnaval aqui no Brasil foi reprimido numa tentativa de civilizar a festa. E talvez o que tenha restado hoje em dia sejam os confetes e serpentinas, né? Que o pessoal joga um no outro. Tem aquele spray também, mas acho que... Foi proibido, eu acho, foi também. proibido, já intuito de civilizar também. E os cordões, havia os cordões, né? Que eram também uma forma popular de celebrar o carnaval. Tinha os cordões de mascarados e tal. E tinha também o carnaval de cortejo pelas ruas, né? E os bailes naqueles salões super luxuosos, né? E o samba? O samba ainda não estava nos primeiros carnavais. Isso é incrível, né? É incrível. Pensar que já houve carnaval, assim, no Rio de Janeiro, porque o carnaval em outras cidades, em outros lugares, Eu não tem sempre samba. achei que sempre esteve. A gente associa muito o carnaval, samba ao carnaval, mas houve tempo que o samba ainda não tinha chegado, ainda não pulava carnaval. Ele só era tocado, como a gente sabe, né? Porque ficou proibido, então era tocado no fundo das casas, né? Não só metaforicamente falando, não, literalmente, né? Pois a história da Tia Na Seata. casa da Tia Seata, por exemplo, onde se reuniam sambistas e chorões, como Pixinguinha e Donga. E se reuniam porque tinham que fugir, né? Tinham que estar escondidos, né? Era o meio deles lá. Depois passou a ser o meio, né? Mas no início era uma forma de se esconder, né? A sala era reservada para o choro, que era um gênero musical que é antecessor ao samba e que também tinha entrada nas casas dos brancos nessa época. Já o samba era associado à feitiçaria e à vagabundagem, e tinha que ficar lá nos fundos. Então era engraçado que na mesma casa, na sala, se tocava choro, e lá no quintal, lá para trás, se tocava samba. E por falar em vagabundagem, né, em 1890, 2 anos depois da abolição da escravatura, foi lançada uma lei que coibia a vadiagem. E aí, o que eles ficavam atenção. livres para escolher o que eles achavam que era vadiagem, né? Presta atenção. Então, no decreto número 847 de 1890, dizia: artigo 399. Deixar de exercitar a profissão, ofício ou qualquer mister em que ganha a vida, não possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que habite, prover a subsistência por meio de ocupação proibida por lei ou manifestamente ofensiva da moral e dos bons costumes. Pena de prisão celular
por 15 a 30 dias. Segue mais. Aí, artigo 1º. Pela mesma sentença que condenar o infrator como vadio ou vagabundo, será ele obrigado a assinar termo de tomar ocupação dentro de 15 dias, contados o cumprimento da pena. Tomar ocupação, seja, arranjar um trabalho. Depois né? que ele sai da cadeia, ele tem 15 dias para tentar arrumar um trabalho fixo. Artigo 2º. Os maiores de 14 anos serão recolhidos a estabelecimentos disciplinares industriais, onde poderão ser conservados até a idade de 21 anos. Conservados é ótimo, né? Quando ocorreu a abolição, não houve um cuidado com os negros que estavam sendo libertados, né? Então, assim, eles de uma hora para outra estavam livres, mas também, né, de alguma forma, escravos de uma sociedade na qual eles não tinham lugar, né? Eles não tinham como trabalhar, eles não tinham como fazer nada. De uma hora para outra eles estavam livres, não eram mais escravos, mas, por outro lado, não tinham trabalho, onde morar, o que comer. E tinha uma lei que prendia quem não tinha trabalho. Não, ainda havia a preocupação de indenizar os senhores de escravos, né? Por eles não terem mais os escravos, né? Nossa. E aí você imagina a situação, você de uma hora para outra, você não tem a casa, a comida, o trabalho, e aí inventam uma lei que prendem as pessoas que não têm trabalho, né? É uma lei feita exatamente para prender quem, né? Os recém-libertos, né? Libertados, né? Enfim, então é uma injustiça, né? Feita pela justiça, né? Por quem deveria estar fazendo justiça. É dor em cima de dor, né? Da história, assim, realmente. No livro Uma História do Samba, As Origens, o Lira Neto diz: a malandragem era uma maneira de não ceder à lógica perversa que condenava negros e mestiços à mendicância, ao desemprego e à pobreza extrema. Né? Porque a malandragem passou a ser o jeito que eles tinham de sobreviver. Né? Porque existia todo um sistema criado para oprimir, para prender, e eles tinham que sobreviver, né? A polícia ficava atrás dos negros e mestiços e assim, direto ou indiretamente, perseguia também os sambistas, né? Porque vinha... Exatamente. Né, muito complicado, porque realmente, assim, acabou que a gente pode ver, né, em vários registros, né, bem antigos, assim, o quanto que eles registravam essa dor, né, essa luta e tudo mais. Agora, a gente tem na história alguns que tiveram alguns privilégios, né? E é legal a história do João da Baiana. Essa história é interessante, porque o João da Baiana tinha a admiração do senador Pinheiro Machado, que hoje é uma rua lá de Laranjeiras. E era um político influente, importante da época. E aí ele soube que o João da Baiana, acho que tinha perdido o pandeiro, alguma coisa assim, mandou um recado para uma loja que era para dar um pandeiro, o melhor pandeiro para o João da Baiana, e que nesse pandeiro fosse gravada uma mensagem dele. Aí a mensagem era: a minha admiração, João da Baiana, senador Pinheiro Machado. Aí, com esse pandeiro, João da Baiana tinha uma espécie de salvo-conduto que escapava da polícia. Né? Qualquer coisa ele mostrava o pandeiro. Olha o que o senador está falando aqui. Olha, essa relação de conflito entre os sambistas e a polícia também acontecia nos Estados Unidos, né? Só que em relação ao jazz, né? Exatamente. A polícia de lá, os primeiros músicos do jazz, né? Exatamente. Tem um livro que eu li chamado Gigantes do Jazz, que é do Stud Sterkel, eu não sei se eu falei certo o nome dele, mas ele tem uma história curiosa. Lá nos Estados Unidos, na mesma época que o samba estava surgindo, né, desenvolvendo aqui, lá estava desenvolvendo o jazz. Era assim, uma história que assim meio paralela. E da mesma forma que os sambistas eram alvos da polícia, lá os jazzistas eram alvos da polícia. Então tinha um episódio que quando a polícia chegava num clube de jazz, os músicos já saíam correndo para o camburão,
que eles sabiam que iam ser presos e eles queriam só era disputar o melhor lugar no caminhão. Não, assim, o samba ele foi chegando aos poucos aqui, né? Foi tendo que conquistar um espaço, né? Chegando no sentido de chegando, se espalhando pela sociedade. Se né? espalhando, tendo essa abertura, né? Pelos canais, pessoas já de uma classe média, né? Que foram entrando. O samba ele sofreu muito preconceito, né? Não era só a ação da polícia representava justamente esse preconceito, né? Que o samba era ligado aos negros e os negros sofriam toda essa opressão da sociedade. Já se partia do princípio de que tudo vindo do negro era inferior, né, e tal. Então, assim, ele nasceu longe das cidades, né, com tudo isso que a gente está falando, e muita história, né, que a gente está muito resumindo tudo, gente, assim, né, com certeza tem muita coisa, é muito interessante estudar sobre isso, né, sobre a história do samba, porque o samba, ele é um complexo cultural, né, Exatamente. Assim, então, mas assim, ele nasceu longe das cidades, mas se cristalizou aqui no Rio como samba urbano. Exatamente, dos terreiros passou a frequentar também ranchos, blocos, cordões. Em 1917, Donga gravou pelo telefone. Que é tido como a primeira gravação, né? Não se sabe exatamente, né? Hoje em dia já se diz que foram gravados outros sambas anteriormente ao Pelo Telefone, e tem aquela história mesmo de falar que o Pelo Telefone não seria um samba. Na verdade, o Pelo Telefone ainda é um samba com muito resquício do machixe, que é um gênero musical anterior. Né? O samba só foi tomar essa forma que a gente tem hoje, que é o chamado samba batucada, que o samba batucado foi quando com o pessoal do Estácio, Ismael Silva, o Bide e outros bambas resolveram mudar a estrutura rítmica do samba. Aí surgiu o samba batucado, que é um samba que se independeu do machixe. Aí virou um samba mais samba, né? Mas Pelo Telefone é um marco, né? É um marco da nossa música e tudo mais. No início do século XX, o samba era tido como uma música inferior, né? Exatamente. E esse sentimento de inferioridade pode ser exemplificado numa história que aconteceu com Vila Lobos e com Zé Espinguela. Em outubro de 1939, Vila Lobos já era consagrado internacionalmente. Ele tinha um escritório na Avenida Almirante Barroso, que era considerado o endereço nobre da cidade do Rio de Janeiro. Acho que ele tinha um escritório lá naquele prédio Andorinha. E foi para lá que o maestro chamou o José Gomes da Costa, mais conhecido nas rodas de samba dos subúrbios aqui do Rio de Janeiro como Zé Espinguela. O maestro queria conversar com ele. E aí o sambista Zé Espinguela talvez tenha colocado a sua melhor roupa e não esqueceu o chapéu de palha, porque chapéu de palha era um item obrigatório, né, que representava elegância. Pois é, e assim que se encontraram, o Vila Lobos disse: "Como tem passado, seu Zé? Eu queria que você fizesse um trabalhinho aqui para mim." Despacho? Perguntou o Espinguela. Trabalhinho, vinculou despacho. Exatamente. Mas não era nada disso. O maestro queria... E despacho, para quem não sabe, né, quem nos ouve de outros países que de repente não conhece essa expressão, é vinculada a religiões afro-brasileiras, né? Exatamente. Que tem essa coisa do despacho, de você botar alguma coisa como fosse uma oferenda para um santo, enfim. Para conseguir alguma coisa. Falando muito resumidamente. E não era nada disso, não era nada de despacho. O maestro queria que o sambista ajudasse a ressuscitar os desfiles de cordões carnavalescos, uma tradição do Rio que havia desaparecido no início do século XX. Aí o Vila Lobos acabou conseguindo mostrar que o carnaval não era uma festa de loucos, mas sim uma das mais sadias manifestações populares. Pois é, o Vila Lobos tem uma importância enorme, porque ele era representante do que se chamava música erudita. Isso. Né? E nessa época,
o erudito soava como superior, né? Mas ele fez muito essa ponte entre a música erudita, né? A música e a música popular. Graças ao Villa-Lobos, essa distância entre esses dois mundos, né? Foram diminuídas, né? Uhum. A distância foi diminuída. Então, durante... Aí, durante o Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, eles queriam construir uma imagem do Brasil moderno, mas, ao mesmo tempo, desejavam forjar uma identidade nacional. Né? Eles queriam criar uma imagem do Brasil, uma identidade. Isso é super importante quando você quer desenvolver uma nação, alguma coisa. Você tem que ter uma identidade, tem que ter um passado, uma história, né? O samba estava ali como resistência, mas também sabia negociar, né? Exatamente. E da marginalidade tornou-se um símbolo máximo de brasilidade. Exatamente. Aí o governo incentivou as escolas de samba, desde que elas falassem bem do país e do governo, né? É uma troca, né? E foi aí que nasceu o samba exaltação, que é para exaltar, não é isso? E um exemplo desse subgênero, a música maravilhosa do Ari Barroso, chama Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Pois é. Nessa mesma época, a rádio ajudou o samba a se espalhar pelo Brasil. Depois televisão, né? E a essa altura o samba já estava conquistando o mundo. Exatamente. Aí agora contar aquela história, né, já falei isso em outro episódio, quando a gente foi tocar na Alemanha, naquele Festival Internacional de Samba lá de Coburg, Sambaco, né? A gente tocou lá em 2016 e em 2017. E acho que foi na primeira vez, foi em 2016 que eu até me lembro, estava andando ali pelas praças ali, né? Que Coburg é uma cidade medieval cheia de praças, né? Cercadas de casinhas, assim. É linda a cidade. E eu me lembro que eu pensei assim, o samba, me veio essa ideia, né? O samba é uma música internacional hoje em dia, né? Ela tem essa origem brasileira, né? Mas ela é praticada, né? Você tem gente fazendo samba no mundo inteiro, né? A gente via isso no festival, né? E não só o samba, né? A gente vê choro sendo composto em países além do Brasil, né? Maracatu, Ijexá, a gente vê tocando, né? A gente tem vários exemplos de pessoas tocando música brasileira, bossa nova, né? Um exemplo enorme, né? Que é um tipo de samba e tudo mais. E nesse festival isso me ficou muito claro, né? Que a gente via grupos tocando samba que eram de todos os países, né? E teve aquele encontro também internacional de samba que teve aqui no Rio, do qual a gente participou, que tinha japoneses, finlandeses, né? Tinha gente do mundo inteiro. Então o samba, ele é como o rock, o jazz, é um gênero musical que pessoas do mundo inteiro tocam, né? É incrível a história, né, toda do samba, né? E que não se desfaz, né? Porque, por exemplo, tem as novas gerações e tudo, e não acaba, não é uma coisa que ficou para trás, né? Não, e tomara que não acabe nunca, né? Eu lembrei daquela música também, a Yaya Macemba, que... Quer cantar? Porque fala dessa coisa que é semba, né? O semba, semba Canta esse pedacinho. Quer ver? Que começa assim, ó. Que noite mais funda calunga, no porão do navio negreiro, que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas. Aí, enfim, é uma música linda que a Maria Bethânia gravou, né? E é do... Cadê? Aqui, do João Roberto Caribe Mendes e do Capinã. E aí tem a parte que fala: e samba,
Como é que é? É samba, é o céu que cobriu nas noites de frio. Linda, linda essa música. Essa música é muito legal. Essa música é legal. Bom, vocês devem ter reparado que a gente leu muita coisinha aqui, muitos trechinhos, porque a gente queria fazer um podcast um pouquinho diferente, com embasamento, com alguns trechos de livros, algumas citações, e a gente usou alguns livros para fazer o podcast de hoje. Eu vou colocar, para quem ouve o podcast pelo YouTube, eu vou botar na descrição do vídeo, vão estar lá as referências que nós usamos, tá? Links, os textos, etc. E antes da despedida, a gente vai mandar beijo hoje para 2 pessoas. Essas 2 pessoas, elas mandaram mensagens para nós esses dias, né? Uhum. Por isso que a gente vai retribuir com os beijos. Então, a primeira pessoa é a Micheline Oliveira, lá do Recife, né? Ela conhece já o tambor há um tempo, através do Bernardo, que é filho do Luciano. O Bernardo foi trabalhar lá no Recife e parece que conheceu a Micheline e ela foi apresentada ao tambor, e desde então a gente tem mantido um contato, né? E ontem, né? Foi ontem, né? Ontem ou anteontem, ela publicou um story no Instagram, toda feliz da vida, né? Agradecida, né? Por a gente estar dedicando o mês de agosto a gravar bases de percussão com os ritmos de Pernambuco. Então, primeiro foi uma ciranda, depois eu lancei um frevo. Essa sexta-feira agora tem maracatu. Não, já lancei semana passada maracatu de baque virado. E essa sexta-feira agora, fechando o mês em homenagem a Pernambuco, mês pernambucando, né? Vai ter um maracatu de baque solto, também conhecido como maracatu rural. Então, Micheline, obrigado, né? A gente agradece aqui o story. Isso. Né? E vou Beijo mandar pra beijos vocês. também para Carol Consolaro. Carol Consolaro é de Curitiba. E ela enviou uma mensagem para a gente falando que assiste aos nossos podcasts, assiste e ouve, né? E gosta muito. Então, um beijo, Carol. A gente ficou super feliz com a sua mensagem. Né? E é isso, gente. Vamos. É o que a gente fala, sempre já falou no outro podcast, né, de raízes brasileiras, né? O tanto que a gente puder conhecer as nossas raízes, conhecer a nossa cultura, porque tem muita história aí que nos ajuda a entender, né, toda essa riqueza que a gente tem artística, toda a riqueza da nossa música, graças a essa história, né, e de tantos que sofreram, né, de tantas dores. Aliás, a música que eu cantei alguns trechinhos aí foi Canto das Três Raças. Depois você põe lá também todos os créditos, né? Vou botar. Botou, que é uma música linda, que foi gravada também pela Clara Nunes e que retrata bem, né? Eu falo do canto, né? O canto que devia ser de alegria e que é de dor, né? Então a nossa arte se faz também dessas vivências, né? E a nossa arte também serve para não deixar morrer a identidade, né, a cultura mesmo. Esses povos tinham uma cultura que muito dessa cultura dos negros foi se perdendo, né, mas muito graças a eles poderem realmente registrar, graças à resistência deles e a esse canal, né, da arte, tanto da música como da literatura, né, enfim, danças e tudo mais. É isso, queridos. Beijos da família Tambor Carioca. Até quarta-feira.